Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para deixar a palavra do nosso Deus, a mensagem desta noite, aos corações dos amados irmãos. Que Deus, em Cristo, continue nos abençoando e nos dando graça nesses momentos de dificuldades, para que tudo assim transcorra para louvor e glória do Senhor. Na mensagem desta noite que Deus colocou no meu coração, nós vamos falar sobre o tema em busca do tesouro real. Então, vamos ler na palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, e os versículos 19 a 21, para a mensagem desta noite. Do texto citado, assim lemos, o Senhor Jesus falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus em Cristo aplica aos nossos corações a sua bendita palavra lida nesta noite. Nosso eterno Pai, nosso Deus, nós te louvamos por mais esta oportunidade concedida de nesta noite estarmos aqui para pregoar aos corações dos teus servos a tua santa e bendita palavra. Pedimos no nome do Senhor Jesus o teu perdão, a tua bênção sobre as nossas vidas. Suplicamos a tua misericórdia, ó Deus, sobre a situação deste mundo no qual nos encontramos, e esta pandemia entregamos nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor entre com a tua providência, nos dê graça para que possamos ser firmes na fé no meio a este vendaval, e assim glorificar e bendizer o nome do Senhor. Dá-nos a tua bênção na transmissão da tua palavra, que o teu servo não fale de si, mas seja instrumento nas mãos do Senhor. É que eu te peço, agradecido, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Em busca do tesouro real é o tema da nossa mensagem. Onde tens confiado os teus tesouros? O que significa tesouro? Ou qual o sentido etimológico do termo e da ação acerca desta palavra, tesouro? Então, o entendimento que temos, tesouro é a provisão, que alguém ou que alguma pessoa tenha, que ele assegure, uma tranquilidade, principalmente na questão monetária na sua vida. Mas o tesouro também poderá estar centrado na aquisição dos bens materiais, poderá estar centrado no elevado conhecimento escolástico ou científico, pode também ser considerado como um tesouro ao possuidor dele. Quem tem estas virtudes poderá, sem sombra de dúvida, entender que tem um tesouro, e é um tesouro. Um dom excepcional, seja nas artes cênicas, ou na música, ou na habilidade com a bola de futebol, ou voleibol, basquetebol, ou tênis, ou qualquer outro tipo de bola, poderá ser classificado como tesouro. Ou habilidade e perícia nas pistas de automobilismo, ou de autociclismo, ou do kart, E até no mundo dos esportes, nós temos quantas e quantas pessoas no mundo do surf, aqueles que sabem e podem surfar, e que ganham promoções, ganham status, ganham dinheiro, pela habilidade que possuem. Estas pessoas podem considerar que estas coisas são os seus talentos, são os seus tesouros. Mas nesta noite, esta mensagem está uma pergunta: qual o tesouro no qual está o seu coração? Onde você tem centrado o teu coração na questão dos tesouros que possui, no dinheiro? Você tem colocado o seu coração na sua profissão, no seu desempenho esportivo, na sua condição de ser astro ou estrela? Mas quero acrescentar também a pergunta dos seus tesouros. Você talvez pode colocar o seu coração e ter nos prazeres o teu tesouro. Você pode ter nas orgias, um tesouro. Você pode ter na boemia um tesouro. Pode ser que na sexualidade
você entenda ser um tesouro na sua vida, nos jogos e etc. São tipos e mais tipos de tesouros que prendem os corações dos homens sobre a face da terra. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Onde estiver o teu tesouro, onde você colocar como tesouro na sua vida, você colocará também o seu coração, estará prisioneiro daquilo que você entenda ser o tesouro da sua vida. Gostaria de mencionar nesta mensagem 4 tipos de tesouros que se constituem em laços para a vida dos homens sobre a face da terra. Neste mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao versículo 48, o Senhor Jesus irá nos dizer o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que se apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Então nós temos aí Jesus falando sobre os tesouros, né? Ele fez alusões à importância do verdadeiro tesouro. Ele diz que é como um homem que vende tudo quanto tem para conseguir o tesouro escondido no campo. Ele encontrou o tesouro no campo, escondeu, e depois ele foi cuidar de comprar aquele campo, porque sabia que naquele campo estava um tesouro. Como um negociante que, vendendo pérolas, encontra a pérola de grande valor. E aí diz o Senhor, ele foi e vendeu tudo quanto tinha, até que conseguiu comprar aquela pérola. E o tesouro verdadeiro? O Senhor Jesus compara as ações desses homens na perspectiva de alcançarem seus objetivos, na aquisição daquilo que aos olhos deles era valioso, com o grande empreendimento que precisamos estar propensos a realizar, no sentido de alcançar o tesouro verdadeiro. Existe um tesouro verdadeiro, mas qual é o grande problema? A falta de vontade e de ação dos homens na aquisição, na busca e aquisição deste tesouro verdadeiro. Porque muitas vezes, você para alcançar a aquisição do verdadeiro tesouro, você terá que fazer algo que a maioria das pessoas sobre a face da terra não é aceitável fazer. Jesus disse que todo aquele que quisesse ser seu discípulo, ele se negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para você alcançar o verdadeiro tesouro, você precisa ir a Jesus. Para alcançar o verdadeiro tesouro, você precisará estar disposto a negar-se a si mesmo. Para alcançar o verdadeiro tesouro, você precisa primeiramente entender o que seja o verdadeiro tesouro. Uma vez compreendendo o que seja o verdadeiro tesouro, investir na aquisição dele para o teu bem-estar e felicidade eternos. O que as pessoas não sabem é que não vale a pena ganhar tudo neste mundo e se perder na eternidade com Deus. O próprio Senhor Jesus pergunta de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E ele disse: que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você daria pelo resgate da tua alma? Como você pagaria a Deus para não perecer longe da presença do Senhor nosso Deus na eternidade, na condenação do inferno? Na mensagem desta noite, portanto, vamos estar pensando acerca de pessoas que investiram errado na busca de alcançarem um tesouro verdadeiro. Muitas vezes a pessoa quer o verdadeiro tesouro para a sua vida, mas ela não está propensa a investir de acordo com aquilo que está ensinado na palavra de Deus. E assim muita gente quer chegar a Deus de qualquer maneira. Tem pessoas que dizem que já ouvimos as pessoas filosofando, você vai a Deus de uma maneira, eu vou a Deus de outra, mas o importante é que no final nós chegamos no mesmo
objetivo. Nós vemos aí no mundo da música, nós vemos no mundo dos famosos, as pessoas muitas vezes vivem completamente desalienadas da graça de Deus, e depois elas partem para a eternidade. E agora Jesus recebeu no céu jogador de futebol e montou um time de futebol. Jesus recebeu agora o astro da música para estar tocando rock and roll no céu. Jesus agora recebeu as prostitutas para colocar um bordel nos céus. E assim a gente vê que as pessoas vão associando ao reino da glória as coisas deste mundo, como se Deus fosse o homem. Há um caminho pré-estabelecido por Deus para se alcançar o Senhor, e se você não for pelo caminho, você não chega lá. Jesus disse: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sou eu que estou dizendo que se você não for por Jesus, você não chega a Deus. Quem está dizendo que você não chega a Deus, se você não for através de Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e Ele conclui: e ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus, ele diz, a não ser por mim. Se você rejeitar Jesus, você não chegará a Deus. Você poderá ser tudo nesta vida, você poderá conseguir tudo nesta vida, você poderá ser a pessoa mais excelente desta vida, a pessoa mais famosa desta vida, mais bonita desta vida, mais interessante desta vida, mas você se perderá de Deus na condenação do inferno. É preciso abrir os olhos. Então, o primeiro exemplo que gostaria de citar nesta mensagem está registrado também no primeiro livro da Bíblia, que é em Gênesis capítulo 13, nos versículos 7 até o versículo 13, que nós faremos a leitura nesta noite. E no texto que acabamos de citar, nós temos a palavra de Deus tratando para nós acerca de um grave problema existente entre dois servos de Deus, e que a consecução final deste problema não foi boa para um deles. E Gênesis 13, começando no versículo 7, diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13, versículo chave. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eles eram maus, está na palavra de Deus, e diz que eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Temos o primeiro exemplo nesta mensagem de alguém que buscou um tesouro efêmero, de alguém que buscou um tesouro que foi um desastre para a sua vida. Ló deixou Harã ainda criança, ele era um menino, órfão de pai, quando o seu tio Abrão foi chamado por Deus, e Abrão trouxe Ló consigo. A Bíblia vai nos dizer que Abrão criou este menino, era tio e foi o pai de criação de Ló. E Ló cresceu, e Ló se tornou um homem, e Ló se tornou um fazendeiro, e Ló se fortificou, e Ló agora tinha ovelhas, e Ló tinha rebanho, Ló tinha vacas, Ló estava então com um rebanho à semelhança de Abrão, e começou a haver guerra entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E Ló parte para a desconsideração com seu tio e pai de criação. E vai Abrão e de maneira grosseira, eu acho que ele queria brigar com Abrão. Abrão já velho, mais 75 anos de idade, ele olha para Ló e diz: o que é isso, meu filho? Olha, não há isso, que nada, nós somos parentes. Você é meu filho, eu não vou brigar com você. E diz a ele: olha, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Eu lhe garanto, o lado que você decidir ir, eu irei para o outro. Então somente não haja guerra entre nós. Ele levantou os olhos para a campina e escolheu as campinas verdejantes. Era o que ele estava precisando de pasto para o seu gado. Ele achou que ali era o lugar ideal.
as campinas verdejantes, mas haviam perigos espirituais para Ló, muito embora ele não os vissem. É que os termos onde ele fixou a residência chegavam às portas de Sodoma. Esse era o primeiro perigo. E o segundo perigo, os varões de Sodoma, diz na palavra de Deus, eram grandes pecadores contra o Senhor. Nós estaríamos no meio de uma má influência. Mas é assim, quando o diabo fecha os olhos, as pessoas não conseguem ver o perigo. E ele achou que estava bem em Sodoma. Em Sodoma ele prosperou, em Sodoma ele enriqueceu, tornou-se um rico fazendeiro, e parecia que Sodoma para Ló denotava apenas felicidade e satisfação, mas não era isso. Sodoma iria ser algo muito sério, muito triste e muito contundente para a vida de Ló. Ló ajuntou um tesouro efêmero, ele ajuntou um tesouro ineficaz, ele ajuntou um tesouro enganoso, ele ajuntou um tesouro vil e réprobo. Haveria um tempo em que ele, Ló, iria amargar somente prejuízos, fruto de uma escolha mal feita e mal sucedida, principalmente quando foi esta decisão tomada contra a vontade do nosso Deus. Ele prosperou junto com Abraão, viveu com Abraão, foi feliz com Abraão. Eles poderiam procurar juntos um termo melhor para os rebanhos pastarem, mas ele preferiu fazer isso aí, e no final ele vai perder tudo. Segunda opção nefasta de um ajuntamento de tesouro mal sucedido, de falso tesouro, está no livro de Josué capítulo 7. Um homem israelita chamado Acã. Deus havia chamado a atenção dos filhos de Israel de que eles iriam batalhar contra determinada cidade, mas não deveriam tomar nada daquela cidade, porque Deus havia conjurado que aquela cidade seria uma cidade anátema, cidade amaldiçoada. E Deus disse que daquela cidade nada eles deveriam tomar. E aí um dos filhos de Israel vê naquela cidade alguma coisa que chamou a sua atenção, que encheu seus olhos. Ele acabou por tomar algumas coisas daquela cidade, e de uma maneira tão sorrateira, tão diabólica, que ninguém viu quando ele pegou essas coisas, uma capa babilônica, vaso de ouro, vaso de prata, e ele escavou, ele conseguiu colocar dentro da sua tenda, guardou aquilo ali, para num tempo próprio, segundo o que ele intentava, ele poder usufruir daqueles tesouros que havia conseguido naquela cidade maldita. E a palavra de Deus vai nos dizer, eles vão a peleja contra uma pequenina cidade chamada Ai, e aí pareceu, o que pareceria impossível de acontecer, acabou acontecendo. Os filhos de Israel eram tão grandes, tão numerosos quanto aquela cidade, que foi esse um conselho, que não deveria mandar tanta gente, 2.000, 3.000 pessoas, era bastante para chegar e vencer a cidade, os homens de Ai. Mas quando eles chegaram lá, eles foram derrotados pelos homens de Ai, e voltaram escorraçados pelos homens de Ai. E muitos dos filhos de Israel caíram diante dos homens de Ai, que aos olhos humanos eram impróprios para vencer aquele exército de Israel que marchou contra aquela pequena cidade. Eles foram clamar a Deus, e Deus diz a eles: tirai o anátema do meio de vós. É que o mal entrou, e quando o mal entra, o diabo prevalece. E Deus mandou que eles tirassem o anátema. Quando abrimos as brechas, o inimigo prevalece contra nós. Aí Deus diz a Josué: tira o anátema do meio de vós. E quem seria esse anátema? Vamos achar essa pessoa. Deus iria revelar. E Deus revelou. A Bíblia nos diz que Josué chama o povo a santificar-se ao Senhor. E no outro dia, Deus iria mostrar para eles quem era aquele que havia feito tal coisa. Do versículo 18 ao versículo 26, diz na palavra de Deus, e Josué fez chegar, e fazendo chegar a tribo de Judá, versículo 17, chamou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi chamado Zabni. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi,
filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, no peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Que escolha errada, nefasta. Que tesouro mal sucedido, que tesouro terrível, o tesouro que aquele homem entendeu que seria algo bom para si. Quantas vezes pensamos que o tesouro real é o dinheiro, mas não é. Que é o luxo, que é a boa vida, que é a boa casa, que é o bom carro. Não são estas coisas, não. E muitas vezes nós, servos de Deus, estamos com esse tipo de entendimento, estamos com esse tipo de perturbação nas nossas estruturas físicas e espirituais. E quantas vezes, mesmo com o conhecimento de Deus nas nossas vidas, estamos presos a coisas materiais, muitas vezes ofensivas à santidade do nosso Deus, porquanto colocamos tais coisas como preciosidade ou tesouro dos nossos corações. Quantas vezes o crente não quer deixar de vender o que não deve vender, não quer deixar de ter no seu comércio coisas que desagradam a Deus. O crente acha que ele vai vender cerveja, vai vender cachaça, porque se ele não vender cachaça, não vender cerveja, Deus não vai abençoar, ele não vai subsistir. Deus é muito mais do que isso aí, do que o seu comércio. Deus tem tudo para nos dar. Falta fé. Eu lembro de uma irmã lá em Riachão de Pujuca, a irmã aceitou Jesus e tinha uma pequena barraca. Quem conhece Riachão de Pujuca sabe o tamanho daquele lugar. Ela tinha uma sua vendinha, vendia cachaça, vendia cerveja, vendia uma coisa, vendia outra. E ela disse: não, mas eu tenho que tirar tudo isso para glorificar o nome do meu Deus. E tirou. E depois ela deu testemunho que ela vendia quase o dobro agora. Ela embala, os meninos comprando bombom, chiclete. Estava vendendo o dobro do que vendia, vendendo cachaça, cerveja, essas porcarias. E para a glória de Deus nunca mais voltou a vender essa. Quantas vezes que a gente faz isso? Quantas vezes que a gente deixa o trabalho da casa de Deus, deixa a igreja do Senhor, porque o trabalho está chamando ele para trabalhar domingo, feriado, sábado, de domingo a domingo, sem querer tirar o dia de descanso que é devido à luz da palavra de Deus, mas ele tem que fazer, porque o patrão está pedindo. São tesouros dos nossos corações. Precisamos orar a Deus, precisamos tomar direção nas nossas vidas, precisamos deixar que Deus verdadeiramente cuide de cada um de nós. Mas para o tempo, já que o tempo não nos é tão favorável assim, o terceiro cidadão que errou na dose, na busca do tesouro verdadeiro, foi Judas Iscariotes. Então olha que eu já falei para você, em primeiro plano, nós falamos do primeiro que errou na busca do tesouro verdadeiro, que foi Ló. Depois nós falamos do segundo homem que errou na busca, teria tantos outros, nós falamos de Acã, e agora estamos tratando de Judas Iscariotes. Errou também. Judas foi chamado pelo Senhor Jesus ao apostolado. Ele andou com Jesus, viveu com Jesus, aprendeu com o Senhor Jesus. O Senhor entregou nas mãos de Judas a guarda daquilo que seria para o sustento do grupo, mas Judas acabou por tropeçar contra o Senhor Jesus Cristo.
Ele ouviu que os sacerdotes e fariseus queriam lançar mão do Senhor para o matar. E Judas viu ali a oportunidade nefasta para, pensando ele, enganado por Satanás, se dar bem quando iria entregar Jesus para receber certa quantia em dinheiro. Diz na palavra que ele vai aos fariseus, ele vai aos sacerdotes e pergunta a ele: quanto me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então ele aguardava uma oportunidade para entregar ao Senhor Jesus. Aquele era o pequeno ou grande tesouro que Judas almejou para atrair o seu mestre. Depois que ele traiu Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que quando ele viu que o Senhor foi condenado, Jesus olha para ele e caiu sobre a vida de Judas o peso daquilo que ele houvera feito com seu mestre. E ele vai agora desesperado a quem lhe deu o pagamento, e ele diz a eles: olha, eu pequei traindo o sangue inocente. Mas eles disseram: ajuda, que nos importa, isso é contigo. As 30 moedas de prata, que foi o grande lenitivo, que foi aquilo que motivou Judas a fazer aquela coisa terrível contra o Senhor Jesus Cristo, queimava nas suas mãos. E agora ele voltava e devolvia aos sacerdotes: eu não quero mais, esse dinheiro está pegando fogo nas minhas mãos. E diz que os sacerdotes disseram: não é conosco, isso é com você, é problema seu. Satanás é assim. Abra teus olhos contra o diabo, porque o diabo é assim. E muitas vezes ele diz que o errado é certo, e manda você fazer o que é errado. E quando você diz assim: mas você me enganou e fez eu fazer o que é errado, ele diz: é problema seu, você fez o que você quis. E ele atirou as moedas para o templo, diz na palavra, e retirando, foi se enforcar. Não valeu a pena. Qual a real significação do tesouro verdadeiro? Quantas pessoas no mundo elas têm verdadeiro entendimento e dão ao verdadeiro tesouro o seu verdadeiro e reconhecido valor? Quantas pessoas? Poucas. O verdadeiro tesouro que os homens poderão conhecer e considerar e que deverão buscar para as suas vidas é a salvação das nossas almas perante a face do nosso Deus. Este é o grande tesouro. Para quem viveu neste mundo e não alcançou a salvação, não valeu a pena ter nascido. Não valeu a pena. As pessoas que viveram neste mundo e se perderam da graça de Deus, se perderam de Deus na eternidade, não valeu a pena nascer. Muitas pessoas são ovacionadas pela multidão até hoje já extintas, muitas delas extintas há séculos. E elas são ovacionadas pela multidão. Dias passados eu estava, ainda quando o shopping estava aberto, eu poucas vezes vou ao shopping, mas eu fui ao shopping. E quando eu cheguei ao shopping, eu vi um bocado de gente numa loja. E aquilo, é claro, me despertou a curiosidade. Por que tinha tanta gente naquela loja, em detrimento das demais lojas que não estavam com aquela aglomeração? E aí também eu fui ver. Eu também fui movido pela curiosidade de querer saber o que estava acontecendo naquela loja. Quando eu cheguei ali, eu vi uma televisão enorme, não sei de quantas polegadas, mais de 55, 60 polegadas, aonde estava o ídolo, o grande ídolo da música, Mike Jackson, cantando e dançando, e as pessoas hipnotizadas. E eu fiquei pensando: há quantos anos já que esse rapaz não existe mais neste mundo? Há quantos anos que ele já não faz parte desta vida? Mas ainda influencia de maneira marcante.
talvez onde está na eternidade, e se estiver na eternidade sem Deus, não creio que era um servo de Deus, ele está com as mãos na cabeça lá, dizendo: não, pessoal, não fique olhando, vai se converter, pessoal, procura Jesus, procure crer, porque ele já se perdeu. Mas as pessoas estão buscando o que querem e não a salvação de Deus para as suas vidas. Verdadeiro tesouro que os homens poderão conhecer e considerar é a salvação das nossas almas perante a face do Senhor. Para quem viveu neste mundo e não alcançou a salvação, não valeu a pena ter nascido. Não valeu a pena. Não valeu a pena se foi negro ou branco, rico ou pobre, ignorante ou intelectual. Não valeu a pena conhecer a ciência, a matemática, a física, a filosofia, a teologia, a medicina. Não valeu a pena se não buscou conhecer Jesus e se não buscou o tesouro do grande valor. Não valeu a pena se curtiu a vida, se possuiu ouros, riquezas, valores, mansões, iates, e se partiu desta vida sem Jesus, não valeu a pena, se perdeu de Deus para sempre. Não valeu a pena. Não valeu a pena, porque se não conseguirmos o tesouro real, a destinação eterna e final será no inferno de fogo. Muitas pessoas fecharam os olhos nesta vida e enquanto que mortas, enquanto que extintas, elas estão recebendo a aclamação, os louvores da humanidade, talvez da humanidade em geral. O seu espírito já está gemendo no horror do inferno, arrependido de não haver se convertido ao Senhor Jesus Cristo, arrependido de não haver buscado a salvação de Deus para a sua vida em tempo, arrependido de maneira eterna e consumada, ter sido excluído da vida eterna com o nosso Deus. Deus tem conclamado os homens a que busquem crer para alcançarem o favor do Senhor sobre as suas vidas. Ló buscou mal, o verdadeiro tesouro, e não foi bem sucedido. Chegou o dia de Deus, em que o juízo desceu sobre Sodoma, e 2 anjos vieram dizer a Ló: escapa-te por tua vida. E diz que ele, mas a mulher e 2 filhas, eles estavam procurando, eles matracavam, eles amarravam a saída, porque em Sodoma estava seu gado, em Sodoma estava o seu campo, em Sodoma estava o seu dinheiro, em Sodoma estava a sua influência, em Sodoma estava a sua riqueza, mas Ló e a sua mulher e as suas filhas teriam que ir embora de Sodoma, deixando tudo para trás. Não iria levar nada, e não levaram nada. No final, diz na palavra de Deus, que eles vão fugitivos do mal que descia sobre Sodoma. E a mulher de Ló, talvez o coração apertado por todas aquelas benesses que deixava para trás, ela virou para ver o que estava acontecendo lá em Sodoma, avisada pelo anjo do Senhor que não olhasse para trás, quebrantou a palavra do nosso Deus e foi convertida numa estátua de sal. Ficou lá por séculos, a mulher olhando para trás. Acã buscou mal, o verdadeiro tesouro, e não foi bem sucedido. Ele viu a capa babilônica, ele pensou que... Ele viu a cunha de ouro, ele pensou que... Ele viu as pratas, as pratarias, ele pensou que... E ele achou que... E ele guardou pensando que... Mas no final de conta foi apedrejado com toda a sua casa, com toda a sua família. Perdeu-se de Deus para sempre. Não valeu a pena. Judas Iscariote buscou mal o verdadeiro tesouro e não foi bem sucedido. Já falei o fim dele. Ele vê Jesus condenado e o Senhor olha para ele. E o olhar do Senhor, quando cai sobre Judas, faz Judas entender o mal que fez a si mesmo. Ele vai agora buscar o dinheiro e vai dizer a quem lhe deu: eu não quero mais esse dinheiro é maldito,
esse dinheiro é um dinheiro de sangue, eu não quero esse dinheiro. Esse eu não quero, é problema seu. E ele atira o dinheiro para dentro do templo e vai se enforcar. Os sacerdotes pegaram aquele dinheiro e disseram: não bota na arca, porque é dinheiro de sangue. E o que faremos com esse dinheiro? Vamos comprar um campo para sepultar os estrangeiros. E até o dia de hoje, lá em Jerusalém, você tem o campo de sangue. O campo que foi comprado com o dinheiro da traição de nosso Senhor Jesus Cristo por Judas Iscariotes. Não valeu a pena. O que tens buscado como tesouro real, tenha cuidado. Os prazeres, as riquezas, as alegrias desta vida, a mulherada, as noitadas, os vícios, a prostituição, tenha cuidado com as tuas buscas e escolhas. São nefastas. São buscas e escolhas de perdição. E se você não buscar o tesouro real, que é Jesus Cristo, elas te levarão ao inferno. Que Deus nesta noite nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela oportunidade nesta noite de concluir a palavra do Senhor colocada no coração do teu filho. Dá-nos, meu Deus, a tua bênção e a tua direção. E abençoa, Deus, esta palavra chegar ao coração daquele que ainda não tem ao Senhor como Senhor e Salvador. Que haja salvação para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que nós te oramos no nome de nosso Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.